Bom dia a todos, meus amados amigos, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Iniciando aqui mais uma semana produtiva, hoje 28 de julho de 2025. A semana iniciamos ontem, onde, para a honra e glória do Senhor, estávamos na casa dele, ministrando a palavra dele, buscando cada dia mais a presença dele através da verdade, da palavra, buscando, estudando, cultuando, adorando o nosso Deus, pois Ele é digno. Primeiro dia da semana, temos esse bom hábito e com certeza não só lá na casa dele, na casa de oração, mas nos nossos templos, que somos nós, buscando a morada do Espírito Santo, buscando ajuda a todo momento, para que possamos desempenhar nossas decisões, nossas falas, tudo de uma forma assim como está escrito na palavra de Deus. Em obediência a essa palavra e não no que pensamos, no que achamos, nos nossos sentimentos rasos talvez, não exercendo o verdadeiro amor, que é aquele que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, não cumprindo o mandamento do amor e pensando que talvez ele seja um sentimento, que ele não é. Amor é mandamento, amor é uma decisão em cumprir um mandamento de Deus. Porque nem eu nem vocês, se fosse sentimento, seríamos capazes de suportar, esperar. E aqui, como em 1 Coríntios, não ia falar sobre isso, mas é importante, 1 Coríntios 13, no verso 4 e no verso 7, nos dá nos dá verdadeiramente o que significa o amor. Então eu já trago para vocês, o amor ele tem que ser algo que é paciente, que é benigno, que não arde de ciúmes, que não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, que não se alegra com a injustiça, e ele regozija com a verdade, tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Então, por isso que eu afirmo a vocês que não é um sentimento, é uma decisão, que se fosse um sentimento, a gente na hora de suportar, a gente já perderia esse amor. Na hora de esperar, porque o ser humano em si, ele não tem essa capacidade. Por isso que eu digo que a Bíblia Sagrada é um manual de vida. E hoje, nessa manhã, o Senhor quer falar conosco através das suas escrituras, que a gente deve confiar nele, nos cuidados dele, que ele nos sustentará, que ele não permitirá que sejamos abalados. Logicamente, que no mundo tereis aflições, e ele nos ensina, mas tende bom ânimo, que eu sou contigo. Então, irmãos, o que precisamos compreender é exatamente isso. Para a gente viver uma vida melhor, viver de uma forma vitoriosa. Por isso que a Bíblia diz, através de Paulo, que em Cristo Jesus somos mais que vencedores, e que também, mesmo Paulo em Romanos nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. Então é isso. Vocês vão entender posteriormente. Aqui era o rei Davi num cântico, mas um cântico que hoje virou profecia para nós, porque toda a palavra de Deus é uma profecia de Deus para conosco. E a palavra diz, Salmos 55, verso 22, confia os teus cuidados ao Senhor, Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Vamos orar, vamos falar com Deus para que Ele fale conosco de volta. Pai querido, eterno Deus, em nome de Jesus, assim como temos a compreensão que a Tua palavra é um manual de vida, é uma lâmpada para os nossos pés, é uma luz para os nossos caminhos. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, neste devocional,
seja os que ouvirem agora, hoje, na data que eu já mencionei, seja os que ouvirem posteriormente, mas que possamos agregar em nossas vidas o conceito da verdade da tua palavra. Em nossos templos, que recebe o Santo Espírito do Senhor, que o Espírito Santo do Senhor, que é a terceira pessoa do Senhor, que em nome de Jesus eu já lhe peço, que ele se agrade desse templo e que ele mesmo, crescendo em unção dentro de nós, que possa nos ajudar a deixar esses templos, o meu e dos meus irmãos, limpos, aprovados pelo Senhor, no qual o Senhor tenha prazer em mim e nos meus irmãos. Pois essa é a vertente, o meu desejo em levar essa verdade do Senhor adiante aos meus irmãos, onde chegar essa palavra, para que eles se tornem cada dia mais aprovados, esses templos limpos, e que o Espírito Santo viva dentro desses templos, vivendo o projeto, o plano de sermos a luz do mundo, o sal da terra, e onde passarmos, que todos possam ver, eis aí um homem e uma mulher de Deus, e que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Essa palavra, meus irmãos, que está em Salmo 55, 22, que o salmista diz: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Esse susterá é uma conjunção do singular da terceira pessoa que tem vários sentidos. Ele te sustentará, Ele te dará condições de aguentar, porque na adversidade ele jamais permitirá que o justo seja abalado. Então que eu e vocês sejamos justos, e para ser justo aqui, a primeira obediência que temos que ter, o primeiro ponto é que devemos confiar no Senhor. Confiando no Senhor, exercendo os mandamentos dele sobre nossas vidas, usando este manual de vida, em todo o confronto da palavra, aliás, o confronto da vida na diversidade humana, onde temos que buscar na palavra a resposta, que não seja o sentimento, que não seja o que eu acho, o que você acha, o que pensamos, o que temos de conceito, mas que verdadeiramente em cada situação possamos buscar na palavra e as nossas respostas que sejam dentro do que está escrito na palavra de Deus. O que a palavra nos ensina? Irmãos, para vocês entenderem, o salmista Davi, aqui, ele estava sendo perseguido pelo filho Absalão. E o pior ainda, como ele diz aqui no Salmo 41, do 9 em diante, olha bem, aqui é outro cântico que ele afirma o que estava acontecendo aqui. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim e levanta-me para que eu lhes pague segundo merecem. Com isto conheço que tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões a tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. Irmãos, aqui era Aitofel, um amigo e conselheiro do Davi, que quando Absalão começou a perseguir o pai, querendo o trono do reinado ali do templo de Israel ali, Davi teve que correr, e este homem, ele se alienou a Absalão. Só que ele, depois, no final, ele teve um remorso tão grande
que ele, inclusive, ele se enforcou de tanto remorso. Então, meus irmãos, então a vertente aqui, a gente tem que confiar no Senhor. O Senhor, ele nunca vai nos enganar, igual esse homem, Eitofel. Ele poderia, pelo fato dele entender depois que ele traiu um homem de Deus chamado Rei Davi, se alienando, se juntando a Absalão. Aí Absalão depois não o ouvia mais, porque Absalão só queria usá-lo para buscar força para vencer o pai. Esse homem, por remorso, foi e se enforcou. Para vocês entenderem que a gente tem que viver o que a Bíblia nos ensina, o que está escrito na Bíblia, para que amanhã a gente tenha a consciência de dever cumprido, da obediência e não de observar nossos erros e os nossos erros trazer pesos como este. E a palavra diz, meus irmãos, que nesse momento Davi estava tão perturbado que ele falou que ele estava perturbado. Olha aqui, atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Irmãos, olha bem que o homem estava orando por ser perseguido por um filho, onde na verdade foi ele mesmo que abriu essa brecha por desobediência, onde o profeta Natan, lá em Samuel, vai dizer que o profeta Natan fez aquela indagação com ele ali sobre uma pessoa que tinha vários animais, ovelhas, não lembro o animal que era, e ele tinha um vizinho que tinha uma só, e este pegou a do vizinho. Que deve fazer com esse homem? Ele disse: esse homem é digno de morte. Ou seja, ali naquela ocasião, ele já estava declarando que ele era um pecador. Ele não andou segundo as Escrituras. Então, o profeta Natan disse a ele: este homem é você. E ele se jogou, se prostrou, pediu perdão a Deus, fez todo o processo, e mesmo assim ele não deixou de ser um homem de Deus. Só que Deus disse que a espada não se afastaria da sua família. E é por isso que aqui na frente, depois de tudo isso, aconteceu isso do seu próprio filho Absalão fazer tudo isso, e fora as outras tragédias que aconteceram nessa família. Mas que não vem ao caso. O que eu quero trazer para mim e para vocês não vem ao caso neste momento. O que eu quero trazer para mim e para vocês que a gente tem que confiar os cuidados do Senhor, e Ele nos sustentará. E Ele jamais permitirá que o justo seja abalado. Nós poderemos ser perseguidos, angustiados, aqui como diz, perturbado às vezes, mas no final, assim como Paulo depois nos contempla, que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. E assim como o próprio Jesus, em relato de Mateus, no capítulo 6, no verso 33, nos ensina: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, que as demais coisas nos serão acrescentadas. Assim como Deus também respondeu a Salomão, que foi depois dessas passagens aqui, que Salomão assumiu o trono, e em uma ocasião Salomão estava orando quando fizeram o templo ali na época, reergueram o templo, aliás, foi o primeiro templo bem construído, e Salomão começou no capítulo 6 ali, orando ao Senhor: Senhor, se o seu povo, se ele chamar pelo teu nome, o Senhor o ouvirá. Ou Senhor, se o seu povo orar ao Senhor, o Senhor sara a terra deles. E assim, lá na frente, no 7:14, 2 Crônicas 7:14, Deus respondeu para Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos maus caminhos,
eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, meus irmãos, para fechar já esse raciocínio, que tenhamos terra sarada, que confiemos no Senhor, que Ele nos sustentará. E Ele jamais permitirá que o justo, aquele que se humilha, ora, busca a face de Deus, se converte dos maus caminhos, Ele no final, Ele disse que a nossa terra será sarada, ou seja, que não seremos abalados mesmo em meio a perseguições, seja do filho aqui, como foi mencionado, seja do grande amigo e conselheiro Eitofel. Porém, o que temos que entender é que a gente confia no Senhor, que o Senhor permite para as nossas vidas, Ele está apenas querendo forjar. E no caso desses homens lá atrás, por isso que eu digo que eu e vocês, nós somos geração privilegiada. Porque esses homens passaram tantas coisas para que fosse formado as escrituras sagradas, para que eu e vocês, hoje aqui no século 21, não passe por isso, pelo que esses homens passaram. E ali era uma velha aliança. E hoje o que precisamos trazer para as nossas vidas é exatamente o processo da cruz do Calvário. Entender que pela graça do Senhor nós fomos salvos e seremos salvos se tratando da salvação eterna. Mas que teremos a nossa vida transformada, a nossa terra sarada, Ele sarando a nossa terra mediante só em crer que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, buscando o Santo Espírito dele e ele trazendo os aspectos do fruto do Espírito para que a nossa vida seja amparada, conduzida por esse fruto que é o Espírito e usando as características deste fruto, que é o amor, que é a alegria, que é a paz, que é a longanimidade, que é a benignidade, que é a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, a palavra diz. Então, meus irmãos, fecha esse raciocínio, espero em Cristo que eu e vocês, a partir de hoje, já 28 de julho de 2025, nós estejamos e seremos mais fortalecidos no Senhor, com essa certeza, vivendo as características do fruto do Espírito, pois Ele é o próprio Deus em nós, Ele é a terceira pessoa da Trindade, Pai no trono, Filho na destra ou à sua direita e o Espírito Santo, que é a terceira pessoa em nós, nesse templo que a gente consegue trazê-lo mediante a nossa obediência. E que assim seja na minha vida e na vida de vocês. E que caminhemos com este Deus em nós. E meus irmãos, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado por ouvir a palavra de Deus. E eu quero cada dia mais aqui a serviço do Rei e a serviço de vocês estar levando esse alimento a cada dia. Abraços e boa semana a todos.